Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Metsu no YouTube. Eu sou a meteorologista Estel Cias. Que bom que você está aqui. Se inscreva, deixe seu recado, seu relato, curte os vídeos e não deixe de acompanhar metsu.com, onde a gente traz todas as atualizações com projeções de tempo, clima, alertas e tem ainda nosso monitoramento de raios, de imagens de radar que você pode acompanhar, não precisa ser assinante, é gratuito, é oferecido aí para quem acompanha a Metsu. Ou como prometido, vamos trazer as informações atualizadas a respeito daquele ciclone raro e com trajetória atípica. No seu ciclo de vida, ele continua ainda no estágio de depressão. Lembra que eu expliquei os ciclones subtropicais ou tropicais em 3 fases, né? A primeira, depressão subtropical, que seria, entre aspas, a mais fraca, tempestade subtropical ou tropical, e ciclone no seu estágio de maior intensidade e configuração. O que nós temos neste domingo, e foi avaliado e divulgado pelas análises ordinárias da Marinha do Brasil, ou seja, diariamente a Marinha do Brasil divulga uma carta técnica, que é uma carta que posiciona os fenômenos atmosféricos no oceano, e na carta divulgada na manhã deste domingo, esse ciclone com características especiais, ele passou de depressão subtropical para tropical. Então, em termos de intensidade, não houve uma grande alteração, mas o que significa passar de subtropical para tropical? Subtropical é um fenômeno híbrido que tem temperaturas diferentes na sua estrutura vertical. Em superfície tem ar mais quente, mais frio em altitude. Então, essa seria a característica que ele tinha até ontem. Hoje, pelas análises dos dados, a Marinha divulgou como tropical. Então, significa que ele tem uma estrutura toda de ar mais quente, de temperatura mais alta, e isso traz características tropicais. Então, é um primeiro estágio, depressão tropical, ainda não foi nomeado, porque ele passa a ser nomeado pela Marinha, que tem uma lista já pré-determinada a partir do momento que ele adquire força e patamar, estágio, né, de formação de tempestade tropical, que poderá ocorrer aí nos próximos dias, porque os modelos projetam uma certa intensificação, e aí receberá o nome de Aracá, que é o nome que já está pré-determinado na lista da Marinha. Esse nome significa uma espécie de peixe na linguagem tupi-guarani. Mas agora vamos às boas notícias. Analisando isso, todas as informações são do que já se tem de concreto, o que se tem já registrado, que já ocorreu. Agora vamos falar de futuro. O que vamos esperar a partir de agora da atuação deste ciclone, que tem características tropicais. Então, olhando os dados, aqueles dados que eu até apresentei no último vídeo, que a gente chama de diagrama de fase. Esse diagrama ele mostra a trajetória prevista pelos diferentes modelos atmosféricos, a temperatura do mar em todo o seu ciclo de vida e qual a pressão atmosférica esperada. Então, nós temos essas 3 informações: a trajetória, a temperatura por onde ele vai passar, que você vai encontrar águas mais quentes ou mais frias, e a pressão atmosférica no seu centro. Só voltando aqui a imagem, que eu sei que muita gente vai reclamar que eu fiquei na frente do mapa, aqui a imagem de satélite da manhã deste domingo, mostrando então aqui essa nebulosidade. A gente consegue ver essa configuração de giro, que é justamente no entorno do centro de baixa pressão atmosférica, ou seja, desta depressão tropical que atua neste domingo, mais ou menos aqui ó, na altura do Paraná, São Paulo, a sudeste do Rio de Janeiro. Então, essa imagem de satélite GOES 16, justamente para mostrar a posição que a gente consegue ver pela imagem de satélite, como ele está posicionado no oceano distante da costa. Vamos falar então de trajetória. Primeiro do modelo europeu, o modelo que a Metsu mais confia, aliás, é um dos modelos que tem maior índice de acerto no mundo inteiro. Então, começando aqui, ele começou lá no dia 16, 17, 18, então aqui o posicionamento desse sistema de baixa pressão, desse ciclone, a previsão para o dia 19, 20, aqui ó, na altura do litoral norte do Rio Grande do Sul, 21 ficando na altura da região metropolitana de Porto Alegre, Lagoa dos Patos, e aí descendo até se dissipar lá entre 23 e 24 de fevereiro. Temperatura do oceano, a gente vê uma grande diferença aqui, a gente vê que no Oceano Atlântico Sul as águas estão mais frias, olha, 14, 17, 20 graus, e nessa região onde ele começou o seu ciclo de formação, a temperatura aqui em torno de 27 a 28 graus. Então, ele vai encontrando águas mais frias no seu ciclo de vida, o que tende a enfraquecer esse sistema. Em termos de distância da costa, vejam só, está bem distante da costa, embora haja uma ligeira aproximação, ele fica longe da costa do Rio Grande do Sul, de todos os estados aqui do Centro-Sul, e a pressão atmosférica no seu centro, ela baixa aqui
de 1000 HPA se intensificando, como é o que se espera, e o que pode fazer com que ele evolua para uma tempestade tropical, que é o estágio anterior a ciclone, para ser definido como ciclone tropical. Então, essas condições que a gente já vinha falando desde o início, elas não mudaram muito. O que mudou em termos de prognóstico é que todos os modelos, mesmo aquele modelo japonês que tinha uma posição mais agressiva, todos estão muito parecidos no que diz respeito à trajetória deste ciclone, o que nos traz maior tranquilidade e segurança para descartar um efeito mais forte no continente. Então, a gente não deve perceber no continente impactos importantes associados a este ciclone, mas seguiremos acompanhando, monitorando e atualizando as informações. Agora vamos para as outras projeções. Modelo europeu, o modelo aqui, o britânico, vejam, a trajetória está bem parecida, 16, 18, 19 a 21 aqui na altura do Rio Grande do Sul, mas praticamente em linha reta e distante do continente. Projeção do modelo, então, o japonês, que era o único que indicava realmente avançando pelo continente, veja como está parecida a solução com os modelos anteriores, ele até coloca um pouquinho mais próximo, mas isso aqui são centenas de quilômetros, então, traduzindo aí, não muda muito o cenário de impactos. Aqui o modelo da Marinha Americana coloca quase que em linha reta o deslocamento desse ciclone, aqui da altura de São Paulo, direto aqui para mais ao sul, em termos de datas muito parecido com os modelos anteriores, e a projeção do modelo americano também, colocando aqui um pouco mais parado aqui, estacionário, mas depois tendo esse movimento a partir do dia 19 até o dia 23, na altura do Uruguai. Então, vejo, muito distante, eu vi que teve vários comentários, né, os nossos amigos ali do Uruguai, vejo que está bem distante do Uruguai também, bem distante da Argentina, então não se prevê grandes impactos. Quando a gente olha aqui o campo de vento associado à atuação dele no dia 20, que já fica mais ou menos aqui na altura do Rio Grande do Sul, a gente vê, claro, essa circulação de vento em torno do ciclone, do centro de baixa pressão atmosférica, no sentido do ponteiro do relógio, que é normal aqui no hemisfério sul, e nesse movimento ele pode fazer o quê? Jogar umidade aqui para a faixa leste, trazer nuvens, alguma pancada de chuva isolada, então nós teremos calor ao longo dessa semana. Então essa combinação de calor e umidade pode trazer aquela chuva de verão, é isso. Uma contribuição com mais umidade, mas de risco, como está muito distante, os modelos não projetam maiores impactos aqui sobre o continente, e a gente vê a pressão atmosférica aqui baixando um pouco de 1000 HPA, também que não significa um ciclone tão intenso. Então é isso, a gente consegue acompanhando o ciclo de vida dessa depressão tropical neste domingo, que pode evoluir para uma tempestade tropical no início da semana, e essa trajetória, com base em praticamente todos os modelos, são unânimes em indicar afastado da costa e sem grandes impactos. Claro, vamos acompanhar agitação marítima, risco de ressaca, os modelos não indicam grande risco. No entorno, claro, para a navegação marítima nessas regiões há risco, mas no continente e nas áreas litorâneas não se desenha aí, pelo menos neste domingo, nenhum impacto de maior importância que seja necessário, por exemplo, algum tipo de alerta. Então a gente segue acompanhando. Em metsul.com você vai ver texto, mapas, gráficos, detalhando todo esse cenário hoje e nos próximos dias, até que a gente encerre o ciclo de vida, e depois ele passará com certeza a ser estudado aí pelos meteorologistas, pelos cientistas, para que a gente aprenda cada vez mais com esses fenômenos raros e esteja cada vez mais preparado para acompanhar, para monitorar e alertar quando for necessário. Então siga nos acompanhando, vai ter outro vídeo aqui no canal neste domingo, aquele vídeo de toda a semana, o vídeo da previsão da semana, trazendo as informações para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, para todo o Brasil, como sempre, na terça-feira a gente vai trazer as informações. Então, até mais, gente.